Shalom, shalom. Hoje, Bamidbar, capítulo 18. Depois de Corá ter investido um ato de rebeldia contra Moshe, em Bamidbar 18 nós vamos conhecer um pouco das leis sobre os Koanim e sobre os Leviim em relação ao mexicano. Coisa que Corá já sabia, que essas leis já foram dadas antes. E por que Corá, mesmo sabendo dessas leis, ele ainda assim ele se rebelou contra Moshe e contra Arão? Mas em primeiro lugar, temos que focar em um ponto, né, dessa paraxá. Quem foi que colocou Moshe e Arão como líderes de Israel? Será que foi o povo? Será que Moshe e Arão eles decidiram se candidatar ao cargo de liderança? Claro que não. O Criador que colocou Moshe e Arão na liderança de Israel. E dentro dessa liderança, a fala do Criador, a comunicação, ela acontecia mais entre Moshe e Elohim do que entre Arão e Elohim. Mas pelo menos 3 vezes nós vemos na Torá a Dabar, a palavra de Elohim, sendo direcionada a Arão. E em uma dessas vezes, isso acontece em Bamidbar, capítulo 18, verso 1. Onde está escrito: Iá disse a Arão, você e seus filhos, a casa de seu pai, levarão o pecado do mexicano. Ou seja, tudo que acontecer no mexicano será responsabilidade de vocês e o pecado será lançado sobre vocês. Então vocês serão os guardiões do mexicano. Então essa Dabar, ela é direcionada principalmente a Arão e a sua descendência, a seus filhos e todos aqueles Koanim que cuidavam do mexicano. Era tão séria essa lei, era tão grave, que caso um Cohen ele respingasse o sangue ou a queima de gordura de um sacrifício, sem que ele soubesse em qual nome fosse realizada aquela ação, aquela quioná, ou se porventura ele tomasse de uma oferta pelo pecado, de uma ação de agradecimento, antes do sangue ter sido aspergido, ou antes que a gordura fosse queimada, caso eles fizessem isso, caso eles cometessem isso, isso seria pecado. Ou seja, eles tinham que obedecer rigorosas leis rituais. Eles tinham que tratar com muito zelo cada ato, cada ação, cada rito, para que pecado não fosse colocado sobre eles. Mas, com o passar do tempo, os Koanim, principalmente os Leviim, eles começaram a se corromper. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 15, nós vemos um decreto que foi executado porque os Koanim, eles estavam abusando das ofertas. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 15, dizia que antes mesmo que eles queimassem as gorduras sobre o altar, eles já estavam pegando uma parte para eles. E esse decreto ele foi executado, pois eles abusavam das ofertas. E além disso, para obter mais ganhos, para eles terem mais lucros ainda, eles permitiam a presença de Zarim, ou seja, de não sacerdotes, de pessoas estranhas ao mexicano, de pessoas que não eram autorizadas pelo Criador a entrarem
em certas partes do mexicano. Mas eles, para ter mais lucro, as pessoas ficavam curiosas, queriam saber como é que era lá dentro. Então eles permitiam que pessoas permanecessem ali dentro. E não poderia, a não ser algum nazireu que fosse prestar algum serviço juntamente com os leviim. Então, os Koanim, eles guardavam a parte interna do mexicano. Os leviim, eles guardavam a parte de fora do Aron Kodesh, das câmaras principais, das salas principais, mas dentro dos portões do mexicano. Mas os demais israelitas, eles tinham que guardar a parte externa. Eles não deveriam guardar o lado interno do mexicano. E por isso, os israelitas, pelo fato deles guardarem o lado externo, eles não correriam risco de pecado, de carregar os pecados dos Koanim. Mas talvez alguns leviim, que também guardavam o mexicano, talvez esses poderiam carregar os pecados dos Koanim por alguma negligência, por alguma falha, por alguma má conduta. Então, os leviim, eles tinham que zelar, que cuidar de tudo ali da parte externa do Aron Kodesh, das principais salas, das principais câmaras, para que o serviço dos Koanim fosse um serviço kadosh, um serviço puro. E se eles não cuidassem, ou se os Koanim fossem negligentes em guardar a parte interna do mexicano, eles levariam a culpa por isso. E os levitas, eles levarão o seu próprio pecado, caso eles não cuidem da sua parte. Mas os Koanim não levavam culpa pela negligência dos leviim, na área dos leviim. E as mulheres? Onde é que ficam as mulheres dentro dessas situações? As mulheres, elas tinham um papel fundamental, essencial. Elas não poderiam tornar impuros os seus maridos Koanim. Estou falando das mulheres esposas dos Koanim, das mulheres esposas dos leviim. Então, elas não poderiam contaminar os Koanim, tirando deles a pureza ritual. Por exemplo, quando elas estivessem no período de Nidá, elas não poderiam contaminar os seus maridos. Então, elas tinham que ter um zelo muito grande para não contaminar os seus maridos. E os levitas, eles tinham que cuidar também para que os Koanim eles não se corrompessem. E nem para que eles fossem negligentes na prestação do serviço. Então eles tinham que ter um zelo, eles tinham que ter um olhar vigilante para os Koanim, para que não houvesse falhas. E está escrito na Torá: e eis que eu tenho tomado seus irmãos, os leviim, do meio dos filhos de Israel, para você como um presente dado a Yah. Olha o que a Torá está nos dizendo. Que os leviim, eles são matanot, eles são presentes. Eles são matitiarro, presentes de Yah. E o Criador que separa os leviim como um presente para Ele mesmo, dentre todas as tribos. Os leviim, por mais que eles prestassem serviço, que eles foram, entre aspas, dados a Arão, eles são dados a Elohim no meio daquele serviço sacerdotal. E eles eram nomeados como tesoureiros, selecionadores, curadores e muitos outros cargos dentro do mexicano. E essa mitzvah é tão profunda que ela diz o seguinte: e você e seus filhos com você diante da tenda do testemunho, os Koanim dentro do mexicano e os levitas do lado de fora. Mas todos foram colocados diante da tenda do testemunho, da tenda do encontro. E foram otorgados, foram delegados
cargos a esses, e eles tinham que cuidar com muito zelo. Então, a responsabilidade de guardar a parte interna do mexicano, ela era muito séria. Muito séria. E os Leviim, eles tinham que guardar a parte interna. E os Koanim, eles tinham que guardar os vasos, as pias, o Arão Kodesh. E os Leviim não poderiam nem se aproximar desses vasos nos momentos em que eles eram usados no serviço sacerdotal. Eles nem poderiam se aproximar. Eles não poderiam se aproximar da Arão Kodesh. E eles, como dizem em Bamidbar 4:20, e eles, os levitas, não virão a ver os vasos quando o Kodesh estiver sendo coberto, para que eles não morram, eles nem poderiam ver. Então, os Koanim tinham que executar os serviços ali e depois tinham que cobrir, para que se algum levita olhasse aquilo ali, ele não morresse. Então, os Leviim, se eles tentassem apropriar-se do serviço dos Koanim, eles eram punidos. Então nós chegamos em Corá e em sua rebeldia. Corá era um levita, era um levi. E o que Corá estava tentando fazer? Corá estava tentando apropriar-se do cargo de Cohen. Olha a ousadia desse cidadão. Será que ele não sabia que cada homem tem em seu serviço o seu próprio fardo? E que cada um tem que executar o seu próprio chamado? Será que ele não sabia disso? E se os Koanim, porventura, quisessem se apropriar dos cargos dos levitas, dos Leviim? Em Bamidbar 1:51 diz: e quando o mexicano viajava, os Leviim, não, os Koanim, deveriam desmontá-lo. Agora, um estrangeiro, um Zarim, um não levita, que tentasse se aproximar do serviço dos Leviim, esse deveria ser morto. A não ser aqueles do voto do Nazireu, que de alguma forma auxiliava os Leviim em seu serviço. E Corá era um Levi. Corá era um Levi. E não era um Cohen. Ele não era da casa de Arão, dentre os levitas. E ele sabia que ele não poderia exercer a função de um Cohen, e mesmo assim, ele insistiu nesse desejo. Agora, o que faltou para Corá para não agir dessa forma? Será que faltou entendimento? Será que faltou compreensão? Provavelmente, Corá, ele não participou, ele não viu a aula da Parashá dada pelo Moré Moshe, que ensinava sobre a Keuná, sobre o sacerdócio. Então, Corá faltou nessa aula, ele não viu essa aula. Além da falta de entendimento, da falta de compreensão, ainda tinha a motivação que ele recebia para poder agir da forma que ele agiu. A motivação que vinha do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. E por que Corá contestou a prerrogativa, o trabalho de Arão? E na Torá, ela reforça essa exortação, indicando e reforçando a função de cada um e do custo que teria caso alguém falhasse em sua função. Então eles foram avisados, a turma de Corá. Eles foram informados, mas eles não tinham o entendimento suficiente para que a ideia deles não se formasse para tomar a função dos Koanim.
Eles acharam, no entendimento deles, eles acharam alguma brecha, eles acharam alguma coisa ali, algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia, algum tipo de raciocínio que dava oportunidade, que dava razão para que eles agissem daquela forma. Ou seja, eles foram mortos por conta do ponto de vista que eles tinham. E a Torá, ela é muito explícita em afirmar. Ela é muito clara. A Torá diz, os Koanim guardam o Mishkan pelo lado interno, pelo meio, pelo centro, pelo lado mais íntimo. Os Leviim, eles guardam dentro dos portões, mas não dentro do Aron Kodesh, que é onde os Koanim guardam. Então, se os Koanim, eles guardavam o meio, o centro, a parte mais íntima do Mishkan, e se os Leviim guardavam a parte de dentro dos portões, menos o Aron Kodesh, Moshe guardava o quê? Onde é que Moshe guardava alguma coisa? Moshe era um Leviim, mas ele não ficava ali. Ele não teve a prerrogativa de guardar os lugares onde seus irmãos Leviim tinham que guardar. A função de Moshe era outra. E a função de Moshe, todos nós temos que guardar. Onde Moshe guardava a sua Keuná, onde Moshe guardava a sua missão, o seu chamado. E onde você deve guardar o seu chamado. Moshe guardava a mitzvah da voz, da bar elohímica. Então nós temos que guardar a mitzvah da voz, a mitzvah da bar elohímica, aquilo que o Eterno fala. Nós temos que ser guardadores dessa mitzvah, nós temos que cumprir essa mitzvah. A mitzvah de quê? De guardar a voz do Eterno. E Moshe faz isso muito bem. E Corá? Corá, ele era o guardador da mitzvah da voz do Eterno? Não. Ele era um guardador da própria voz. Em Bamidbar 18, verso 4 diz, e eles se juntarão a você, Moshe. E como nós afirmamos anteriormente, os Koanim, eles guardavam o lado interno, o lado central, o Aron Kodesh do Mishkan. Os levitas, o lado externo do Aron Kodesh, mas o lado interno dos portões. E um estranho, um Zarim, ele não poderia se aproximar de onde os levitas tinham que guardar e de onde os Koanim tinham que guardar. Um estranho, um israelita que não era de uma dessas casas, de uma dessa descendência, eles não poderiam se aproximar. Porque o estranho que se aproximasse, ele seria morto. A mitzvah para o estranho, para aquele que não é da casa de Levi ou da casa de Arão, a mitzvah, onde ele será morto, ela não tem muita explicação. Ela está de forma excelentemente esclarecida. Muito simples. Você não vai se aproximar, porque se você se aproximar, você será morto. Isso nos lembra um pouco quando o Criador deu a mitzvah para Adão, para não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreria. Parece a mesma mitzvah. Você não vai se aproximar daquele quadrado. Aquele quadrado pertence a Arão e aquele quadrado pertence a Levi. Cada um no seu quadrado. E quem atravessar esse quadrado, quem passar para o quadrado que é do outro, quem tentar usurpar a função do outro, quem tentar tomar a função do outro, a missão do outro, será morto. Simples. Muito simples. Então essa é uma exortação para um Beit Din, para uma casa de juízo, uma casa de julgamento. Um estranho não deve se aproximar.
Você deve manter o serviço do Mishkan e o serviço do altar. Você quem? Levi, o serviço do Mishkan, e do Aron Kodesh, os Kohanim, a casa de Aron. Então, um Beit Din, uma casa de juízo israelita, ela tem que existir para exortar os Kohanim, para fiscalizar, para ter a manutenção das prerrogativas deles, das missões dos Kohanim e dos Leviim, para que eles realizassem da forma correta, da melhor maneira possível, as suas funções, os seus encargos, as suas missões, o seu trabalho. E caso os Kohanim e os Leviim, eles cometam algum pecado no seu serviço, sabe o que vai acontecer? Caso os Kohanim falhem em seu serviço e caso os Leviim cometam erros no seu serviço, sabe o que acontece? O mundo se enche de maldições, de calamidades, de problemas, de doenças, simplesmente porque os Kohanim não trouxeram de forma zelosa, de forma excelente, a presença do Kadosh para o mundo. E os pecados não foram expiados, os agradecimentos não foram feitos, as festas não foram feitas da forma correta. Então, quando os Kohanim e os Leviim, eles cometem pecado em seu serviço, às vezes por falta de um Beit Din, por falta de pessoas que fiscalizem, por falta de pessoas que incentivem, que auxiliem, que ajudam na manutenção. Então o mundo se encherá de maldições, de calamidades, de sofrimento, de dores, quando o serviço dos Kohanim e dos Leviim não forem executados da forma correta. Mas se os Kohanim e os Leviim, eles executam o seu trabalho de forma correta, as maldições, as calamidades, os sofrimentos, elas se afastam do mundo. Elas simplesmente deixam de existir. Então, por que o mundo ele tem tanta calamidade? Por que o mundo ele tem tanto problema? Porque o serviço sacerdotal aí não é executado da forma que deveria ser. E muita gente se coloca como sacerdote, como líder, e não executa conforme a Torá prescreve. Executa conforme a sua cabeça, como a cabeça de Corá fez, como a cabeça de Caim fez naquele sacrifício que levou Caim a matar o seu irmão. E em Bamidbar, capítulo 18, verso 22, onde está escrito: e os filhos de Israel não se aproximarão mais da tenda da congregação, pois esse pecado Corá já praticou. Olha a exortação. E os filhos de Israel, então, não mais se aproximarão mais da tenda da congregação. Isso é uma exortação a todas as outras tribos. Porque esse pecado já foi praticado, ele se aproximou. Onde a Torá fala: não se aproxime do serviço dos Kohanim, não se aproxime do serviço dos Leviim, nem os Leviim se aproximarão do serviço dos Kohanim, nem os Kohanim usurparão o serviço dos Leviim, e nem as outras tribos se aproximarão do serviço de Leviim, nem do serviço dos Kohanim. E Corá fez isso. Ele tentou fazer isso. E ele praticou esse pecado. Então a Torá diz: não seja como Corá, não seja como Caim. Não imitem essas pessoas, não imitem o pecado das outras nações. E nós, seres humanos, cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua missão, cada um tem as suas características, tem o seu potencial. Se você não usar o seu potencial de acordo com a sua missão, você vai ser desperdiçado aqui no mundo. Você não vai executar a sua missão. A missão dos Kohanim era muito importante. E a missão das outras tribos não eram importantes? A missão dos Leviim não era importante? Corá não achava que era importante carregar a arca da aliança, cuja outra pessoa, se tocasse uma pessoa de outra tribo, ou uma pessoa que não tinha aquela missão, porque a família de Corá tinha essa missão. Então, se outro viesse e tocasse, morreria. Então nós somos seres que vivem em limites, cada um no seu quadrado, nós temos que entender isso. E dentro desses limites, nós somos seres hierárquicos, nós fomos feitos com limitações.
E nós temos que respeitar, que obedecer às nossas limitações, e nós temos que respeitar a limitação das outras pessoas também. E não invadir o quadradinho do outro. Não criticar os defeitos do outro. Não julgar o outro, mas auxiliar. Isso eu posso fazer, auxiliar na techuvá, auxiliar no conserto. Os levitas tinham a missão de auxiliar os Koanim e não permitir que os Koanim cometessem erros, tinham que fiscalizar. A Torá não fala, e vocês julgarão os Koanim e executarão o juízo sobre eles. E vocês criticarão para destruí-los. E vocês farão críticas destrutivas. E vocês poderão fazer lachonará contra o defeito do próximo. A Torá não diz isso. E porque isso é transgressão da Torá. Você fiscalizar o outro, o quadradinho do outro, para que o outro não erre, isso é torreja. É corrigir o próximo. É amar o próximo. É você não levar a culpa pelo pecado do outro. É você fazer com que o outro não peque. Se ele estiver pecando, você ajudá-lo a corrigir nesse pecado. Então nós somos seres hierárquicos, nós somos seres que vivem em limites. Todos nós somos assim. Agora, o que nos seleciona nesses ambientes, em nosso quadradinho, é o que nós fazemos nele. O que você faz no seu quadradinho? Isso indica qual é a sua hierarquia. Agora, e se você estiver no quadradinho errado aí na sua vida? Você não vai ser feliz, você não vai conseguir cumprir a sua missão porque você não tem as características necessárias, você não tem o poder, você não tem o dom, o conhecimento suficiente e necessário para que você execute aquela função. E tudo que nós fazemos nessa vida é rito. Tudo tem uma conexão espiritual. Que seja no seu trabalho, que seja na rua, que seja na sua diversão, no seu lazer, que seja no sofá da sua casa. Tudo é rito. Adam, por exemplo, quando estava no Gan Eden, ele falava com Elohim o tempo todo. Porque os ritos que Adam praticava no Gan Eden eram todos Kadoshim. Agora, por que Adam tinha essa conexão com o Eterno? Tão próxima, tão forte, a ponto de ouvir os passos de Elohim lá no Gan Eden. Claro que isso é figurativo. Claro que isso é figurativo. Mas Adam falava com Elohim. Sabe por que Adam falava com Elohim? Porque tinha muita planta no Gan Eden. Plantas que o Eterno deu para ele comer, para ele trabalhar, para ele aperfeiçoar, para ele fazer ritos. Eram milhares de plantas. Agora, cada planta, cada plantinha, cada fruto que tinha lá no Gan Eden, cada um deles representava um corban. Representava uma mitzvah. Cada planta era como uma etzaê, como uma oferenda. Cada planta era uma oferenda, cada planta era uma mitzvah. E o que Adam fazia lá no Gan Eden? Qual era o quadradinho de Adam? Qual era a missão de Adam? Era aperfeiçoar cada planta, aperfeiçoar cada mitzvah, aperfeiçoar cada serviço, aperfeiçoar cada ele, ter zelo pelo que ele fazia. Como ele não tinha tendência do bem e do mal, ele não tinha inclinação para o bem e para o mal, ele não tinha esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência, esse tipo de natureza, porque ele não tinha um livre-arbítrio, ele tinha liverdade de arbítrio, ele era livre do julgamento porque não tinha pecado. Quem tem livre, hoje, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher tanto o bem quanto o mal, mas nós não temos a liberdade de arbítrio, que é aquela pessoa que só escolhe o bem e o excelente. Então, quando Adam pecou e ele foi expulso do Gan Eden, ele saiu do quadradinho, ele saiu do ambiente dele. Ele saiu do Gan Eden. De uma forma um pouco mais profunda, Adam, ele ficou sem as plantas do Gan Eden. Ele ficou sem as mitzvot, sem as terumot, sem o pardês, o pomar. Ele perdeu o nível de percepção do Gan Eden.
Sem as oferendas Kadoshim do Gan Eden, sem as plantas, sem as mitzvot, a oferenda, as terumot, as matanot, as maserot, sem tudo isso, a comunicação entre Adam e Elohim foi reduzida, porque não tinha mais oferendas, não tinha mais a conexão, não tinha mais aquela energia, aquela força que alimenta os malahim para criar essa conexão entre o homem e o Criador. Criar conexão e não intermédio, não confundam isso. Então o pecado, ele reduziu em Adam o seu estoque de oferendas. E sem oferenda, a comunicação com o Elohim foi reduzida. Se você não tem oferenda, a sua comunicação ela cai, ela é reduzida. E economizando o cérebro de vocês, já que vocês fazem poucas perguntas e poucos comentários, entendam, quanto menos oferenda, menos comunicação com o Elohim. E mesmo que uma pessoa saiba todos os nomes atribuídos em cada ação e manifestação do Kadosh, só saber os nomes não significa que as tefilot terão efeitos. Se você aplicar o nome corretinho, mas como é que está o seu crédito espiritual? E a sua tzedakah, como que é? Muito pode a oração de um tzadik, de um justo. E pouco pode a oração de um não justo. E justamente por essa deficiência causada pelo pecado, dessa redução de oferendas em cada pessoa, em cada ser humano, é que o Criador, ele criou a Keuná, ele criou o sacerdócio. Ele criou um ambiente, um quadrado de trabalhadores para auxiliar aqueles que não conseguem a comunicação, a conexão com Elohim, a comunicação com Elohim. E um ponto importante, Caim sabia fazer oferenda? Sabia. Mas por que a oferenda de Caim não foi aceita? Porque ele não tinha crédito, ele não tinha autoridade. Então não adianta também ter a oferenda e não ter crédito. É lógico que a oferenda gera o crédito. Alguma coisa na oferenda de Caim tirou o crédito dele, ou diminuiu. Agora, Evel tinha muito crédito. E ele sabia fazer oferenda? Sabia. Ele tinha crédito e tinha autoridade. O que Caim deveria fazer? Eu no meu quadrado, eu não tenho condições de me comunicar com Elohim. Eu não tenho kadoshidade suficiente, eu não tenho energia, força, poder suficiente, combustível suficiente para que a minha oferenda suba até o trono. Então eu vou atrás de uma pessoa de outro quadradinho que tem essa autoridade, que tem esse crédito, que tem essa keuná, esse sacerdócio. Eu vou entregar para ele, para que ele faça por mim. Isso é um ato de amor ao próximo. Só que Caim queria ser super-herói. E ele caprichou muito na oferenda dele. E o que aconteceu? Não foi aceita. Então, da mesma forma que Adam, no Gan Eden, ele tinha crédito, ele tinha autoridade, pois ele tinha muitas oferendas, muitas plantas à sua disposição, muitos frutos, e cada fruto representa uma mitzvah. Então Adam, ele tinha um banco espiritual, ele tinha um banco central espiritual multibilionário de oferendas à disposição dele. E Adam falava diretamente com Elohim. Mas foi só ele pecar. A partir do pecado dele, o que aconteceu? Olha, Adam, no Gan Eden você tem todas as plantas, todas as frutas, todos os frutos, menos aquele lá aquele proibido. Você tem todos os outros, menos esse, à sua disposição. Mas, depois do pecado, a conversa muda. A partir de hoje, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto para você conseguir as suas oferendas, para você conseguir comer. No Gan Eden você comia o tanto que você quisesse. Tinha tudo à sua disposição. Você não precisava de trabalhar para você ter
essas oferendas, ter essas plantas, ter esses frutos. Mas depois do pecado isso muda. Agora você vai ter que trabalhar e com o suor do seu rosto você vai ter que correr atrás das suas plantas. Você vai ter que cultivar as suas plantas. Você vai ter que produzir as suas plantas. Lá no Gan Eden já tinha tudo pronto. Mas por causa do pecado, o que aconteceu? Ele perdeu o meio de comunicação com o Eterno. Porque o Eterno se comunicava com Adão no Gan Eden, num ambiente em que tinha todas as plantas, todos os frutos, que representam as mitzvot e as oferendas. Ambiente de oferenda. Agora ele vai para um mundo onde não tinha oferenda disponível. Ele tinha que desenvolver, ele tinha que produzir as oferendas dele. E os levitas e os Koanim, eles tinham que produzir oferendas no ambiente deles. Eles viviam igual a Adão, no mesmo nível. As tribos que tinham que produzir na terra e trazer a décima, e trazer as ofertas. Os Koanim não tinham que manipular a terra, não tinham que produzir nada na terra. O ambiente deles era outro. As tribos, sabendo disso, corrigiam o que Caim fez de errado. Caim produzia lá as suas plantas lá na terra e foi oferecer ao Eterno. O Eterno não aceitou. E Evel, que produzia lá os animais, esse foi aceito. Então Adão, no Gan Eden, não precisava de produzir. Os Koanim, no ambiente do mexicano, também não precisavam de corrigir, de produzir, aliás. Eles corrigiam o que Caim fez de errado, o que Adão perdeu lá no Gan Eden. Então Adão, no Gan Eden, ele tinha tudo à sua disposição, mas ele perdeu com o pecado. E é o pecado que nos tira do ambiente hierárquico, que é onde nós teríamos oferendas disponíveis. Não estando no ambiente, nós temos que dar outro jeito para realizar essa conexão com o Kadosh, que é feita no ambiente do mexicano. Então, nós produzimos as oferendas do lado de fora do mexicano e nós levamos ao mexicano. Levamos aos levitas e aos Koanim, que estão do lado de dentro do quadradinho, fazendo esse trabalho para nós. Agora, por que eu vou querer ser super-herói? Não, eu mesmo quero fazer as minhas oferendas. Até Mashiach vir, vai ser dessa forma. Esse é o sacerdócio. E Corá, ele sabia de tudo isso. E será que Corá, que reclamava por que Moshe e Aron falavam o tempo todo que só eles que conversavam com Elohim, e será que Corá tinha um crédito suficiente? Tinha crédito suficiente para falar com Elohim? Será que Corá tinha? Não. E Moshe tinha crédito suficiente, bancário, físico e espiritual, para falar com Elohim? Sim. E será que todos nós podemos alcançar níveis de intimidade com Elohim? Sim. Todos somos amados e especiais ao Kadosh. Todos nós somos. Agora, uma tefilá, ela tem um preço. Uma oração tem um preço. Ela tem um custo. Agora, será que eu sei colocar o preço e fazer o rito adequado, correto, no nome correto? Então, eu tenho que saber colocar o preço, colocar o valor devido para que a minha tefilá tenha um alcance. Assim como Evel sabia desse preço, mas Caim não sabia. Moshe e Aron sabia, mas Corá não sabia. E esse sistema, ele vem do Gan Eden. Não um sistema criado por seres humanos. Elohim criou o mesmo sistema a partir do Gan Eden para Israel. Elohim deu plantas e frutos, ou seja, deu mitzvot, para que Israel pudesse ter tefilot, ter créditos. Para que Israel pudesse ter tefilot com créditos. Então, por isso nós temos que calçar as nossas tefilot.
E quando Israel, na época dos espias, quando eles viram o tamanho dos frutos que era produzido na terra prometida, eles pensaram, se no deserto era difícil a gente lidar com esses frutos, com essas frutas, com esses rebanhos e com tudo mais, e muitas coisas caem do céu para nós, é um ambiente mais espiritual, mais sacerdotal. Agora a gente vai estar nessa terra para produzir frutos desse tamanho, então eles ficaram desanimados. Ou seja, traduzindo, agora cumprir as mitzvot na terra prometida vai ser muito mais difícil do que cumprir no deserto. Se no deserto morria tantas pessoas porque faziam errado, imagina dentro da terra prometida. Então eles ficaram desanimados quando eles viram o tamanho dos frutos, quando eles viram o tamanho das mitzvot que eles tinham que cumprir na terra prometida. E quando os gigantes que moravam naquela terra, que eram guardiões daquela terra, que habitavam na terra prometida, eles olharam a nação de Israel com tanta impureza, com tanta falta de fidelidade e com desgosto de cumprir a Torá, eles não entregaram a terra para eles. Eles acharam aquele povo estranho, esquisito. A Torá não fala que os estranhos não podem entrar no mexicano? Os estranhos também não poderiam entrar na terra prometida. Essa foi a visão dos gigantes. E nós temos que ter uma escala hierárquica. Nós temos que entender essa hierarquia. O Criador, ele faz as separações do Shamaim na terra. Ele separa Israel dos egípcios, os puros dos impuros, a luz das trevas. O Criador faz essas separações. O Kohen Gadol, ele faz as separações na parte interna do altar. No Aron Kodesh. Ele separa os animais em pedaços. Os Leviim, eles fazem as separações das partes externas do mexicano. E Israel, do lado de fora do mexicano, ele faz as separações quando eles apresentam as macerotas, as terumot e as matanot. As oferendas de Israel não são separações? São separações. Então, o Eterno faz separações, vamos dizer que é o serviço religioso dos chamados do mundo espiritual, do reino dos céus, é o Eterno que faz. Os Koanim, eles faziam as separações lá no Aron Kodesh, lá no altar. Os Leviim, do lado de dentro do pátio. E os israelitas, do lado de fora do pátio, com suas macerot, terumot e matanot, décimas, ofertas e presentes. E um israelita, ele continua fazendo o que a geração do deserto não fez. Ele tem que continuar fazendo o que eles não fizeram, que é se manter kadosh. Eles perderam a Keuná, o sacerdócio, porque eles não se mantiveram kadosh. Eles, ao manipular as suas oferendas, os seus tesouros, os seus presentes, que eles ganharam ao sair do Egito, eles pegaram as suas oferendas, no caso o ouro, e fizeram um bezerro de ouro. E quantas pessoas pegam os seus presentes, pegam os seus lucros e fazem bezerro de ouro? Então, por isso Elohim, ele criou hierarquias, quadradinhos, para beneficiar o povo e evitar que uma pessoa faça um bezerro de ouro, uma idolatria. Imagina se lá no deserto, em vez deles obrigarem Arão e seus filhos a fazerem o bezerro de ouro, eles escutassem Arão, que já era o braço direito de Moshe. Eles não guardaram a mitzvah da voz, eles não tiveram shemá. Então Elohim tirou a Keuná de Israel e criou hierarquias, caminhos, mensageiros, malachim humanos, para que Israel não perdesse a oportunidade de realizar as suas tefilot, as suas orações, para que eles não perdessem a oportunidade de realizar as suas keonot, o seu sacerdócio. Isso vem através de ouvir Arão e Moshe.